Vamos para o nosso quadro Saúde Agora, oferecimento Unimed Piracicaba. E hoje nós temos o prazer de receber aqui Gabriela Ferreira. Ela é psicóloga do Hospital Unimed e vamos falar sobre o Janeiro Branco Saúde Mental. Gabriela, muito boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, eu que agradeço. Obrigado, viu? E você que está em casa pode participar conosco também através do nosso telefone 2534-1234 ou 99141-1048. E a gente já abre aqui falando um pouquinho, né? Por que a escolha do mês de janeiro, Gabriela, e da cor branca para representar esse tema? E qual o motivo, né, da campanha? Como são, nesse caso, né, como essas são tão necessárias, né, as campanhas. Queria que você falasse um pouquinho, né, o porquê de janeiro, o porquê da cor branca e falando um pouquinho das campanhas que são necessárias. Pois não. Certo. Bom, vamos começar pelo janeiro. É bastante simbólico, né? Janeiro é um mês que a gente está mais propício para mudar, para ter novas ideias, né? É um mês de recomeço. Todo mundo começa o ano querendo mudar, né? Sim. Com metas, sim, desafios. E branco, porque a gente pensa numa tela branca, onde tudo pode ser todas as cores podem ser pintadas colorido, a gente pode escrever uma nova história, reescrever, né? Uma história. E a importância... acredito que por conta do tabu, né, da saúde mental, ainda hoje se tem muito preconceito relacionado à saúde mental. O estigma é muito grande. Quando a gente pensa em saúde mental, a gente pensa no louco, naquele louco que tem que ser separado da sociedade, tem que ser excluído. E a intenção é aproximar e pensar em borrar essas fronteiras, porque a gente pensa muito em polaridade. Sim. Loucura, normalidade, e as coisas são muito mais fluídas do que isso. Sim, então, tentar essa aproximação. A gente precisa de representatividade. Se ninguém fala, é como se o tema não existisse. Muito bom, muito bom. Pois não, Maria. Gabriela, queria que você comentasse também a respeito. Esse termo, né, saúde mental, é um termo novo que vem se usando, né? E eu queria que você falasse um pouco como definir, então, esse conceito de saúde mental. Tá, essa pergunta é bem difícil. E eu já falo por quê. Porque a psiquiatria tenta definir com, né, termo médico, psicologia já de uma outra perspectiva, tem as linhas teóricas que estão dentro disso, né? Então, todas tentando definir a seu modo. Sim. Mas acredito que o mais importante seja falar que saúde mental, a saúde no geral, ela não é só a ausência da doença. Ela é muito mais ampla do que isso. Então, é o equilíbrio entre as esferas, entre as dimensões, né? A gente fala sobre o ser humano como biopsicossocial e hoje, por que não, espiritual também. Então, é um equilíbrio entre isso, pensando não na ausência do sofrimento. Isso não existe. A gente está numa sociedade em que nós pensamos na ausência do sofrimento como felicidade. Na verdade, é saber lidar com o sofrimento. Sim. A gente não consegue ficar isento, né, das coisas que podem acontecer numa vida, né? Aliás, por isso que é tão importante a vida, por isso que é tão valiosa, porque ela vai ter tudo, né? Todos os sentimentos. Então a gente tem que saber lidar com isso, né? Você falou uma coisa interessante, que eu queria até retomar um pouquinho com você, que quando você fala das campanhas, a gente vê as campanhas, além de... Algumas pessoas questionam, por que campanha? Tem que ser o ano inteiro? Sim, tem que ser o ano inteiro, o tempo todo, a gente sabe disso, mas são das campanhas que a gente consegue se identificar.
que a gente consegue quebrar os tabus, que a gente tantas pessoas envolvidas, né, em falar do assunto, em conversar sobre, que a gente vai quebrando. Eu li um livro uma vez, Gabriela, chama Holocausto Brasileiro, e do qual nós fizemos até um espetáculo teatral sobre, né? Tem uma peça do Nelson Rodrigues, a Valsa número 5, que tem a personagem Sônia, que ela é internada pela família, né? Uma outra situação, ela é internada num sanatório. E aí aborda justamente isso, né? Do preconceito que a sociedade tem, antigamente era pior ainda, né? Em cima dos problemas mentais. E aí quando a gente começa a falar sobre, perceber, primeira coisa, né? Que a sociedade ela não é organizada no sentido de não gerar problemas para você. Alguns problemas vêm da nossa sociedade e é normal também isso. Agora, falar sobre e fazer campanha é exatamente como você falou, para a gente diminuir cada vez mais o preconceito. Acho isso muito importante. Não é? Nós estamos ao vivo aqui, 2534-1234. E falando sobre isso, podemos separar a saúde mental das outras esferas da vida ou elas são codependentes? Já entrando nesse, né, falando sobre essa questão da nossa sociedade, de algumas doenças, né? E aí eu queria que você acrescentasse também, Gabriela, eu vejo os nossos antigos, né, os nossos pais, avós, na minha época não tinha isso, muito relacionado com o estresse, na minha época não tinha isso, e eu vejo que na verdade tinha, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses dois pontos, por favor. Bom, com certeza não tem como separar. Eu falei antes da polaridade, falo de novo. A gente vê como mental separado do físico. Não existe isso, né? Tanto as questões psíquicas interferem no físico, como as físicas interferem no psíquico. A saúde, a gente precisa enxergar ela como integral. Acaba nos faltando um pouco disso. Então está tudo interrelacionado. A gente não tem como separar as circunstâncias da vida como se elas fossem, né, totalmente separadas. Meu trabalho é aqui, a minha casa é aqui, o meu lazer é aqui. Não, não tem como. Agora, essa questão que você trouxe, né, de na minha época não existia isso. Será que não existia ou isso não era olhado? Isso não era visto? Ou se era visto e não poderia falar sobre, né? Isso, que espaço se tinha para falar? Qual espaço? E se você pensa, né, em camadas da sociedade onde o nível socioeconômico é mais baixo, qual é, né, o espaço? E eu acho que, na verdade, quando a gente pensa em extremos, né, tanto no nível socioeconômico mais baixo como no mais alto, porque no mais baixo se tem a questão de eu preciso trabalhar, eu preciso fazer coisas básicas para atingir certas coisas que são essenciais, né? A base da pirâmide ali. E quem tem muita condição financeira, né? Não pode ficar triste, não pode reclamar, porque na verdade você tem tudo. Sim. Como é que você reclama? Quando na verdade... Não é assim, né? Não é assim. Então tem uma questão ambiental, tem uma questão psicológica, biológica, tem uma questão genética importante que não se muda. Estamos ao vivo aqui, pois não, Maria, diga. Ainda falando sobre isso, né, Gabriela, a gente está vivendo aí, entrando no terceiro ano, né, de pandemia. A gente sabe que sempre, né, a sociedade contemporânea exige uma produtividade muito grande. A gente sabe que durante a pandemia essa busca incessante pelo trabalho acabou entrando literalmente mais do que nunca dentro de casa, né? Com o aumento dos casos, a gente está vendo que ou estão aumentando ainda mais ou retornando os home offices, né? Então isso se intensificou durante esse período pandêmico que estamos vivendo. Eu queria que você comentasse a respeito desse cenário, como que isso impacta na nossa saúde mental? Bom, é um tema bastante
complexo de se falar. Não dá pra gente só problematizar o home office, porque ele foi bom, ele é bom, mas né, o celular, o notebook, ele tá em qualquer espaço, né? Na sua sala, na sua cozinha, até no seu banheiro. Então, isso acabou fazendo com que a jornada de trabalho ficasse um pouco sem delimitações. Então, eu posso trabalhar até mais tarde, sem sair daqui, né, da minha casa. Exatamente. Eu já estou sem contato social. Então, por que não trabalhar um pouquinho mais? Eu não vou sair, eu não vou pro bar, eu não vou... Então, eu fico um pouquinho mais aqui. E eu não consigo colocar limites. Então, acho que o interessante não é abominar o trabalho dentro de casa. Porque ele facilitou muitas coisas e nesse momento ele foi importante. Mas colocar algumas limitações. E quando eu falo de limitações, são limitações até físicas mesmo. Então, escolhe um ambiente da sua casa que você possa fazer isso. Então eu não posso ir até meu trabalho, mas eu posso fazer um lugar de trabalho dentro da minha casa. Então, eu escolho lá um espacinho que ali eu trabalho. Saindo dali eu como, saindo dali eu faço outras coisas. Se colocar eu acho limites, que isso é uma coisa do muro mesmo. Tem gente que não vai ter o quarto ali sobrando, mas tem uma mesinha num canto, né? Dá para ir moldando. Muito bem. Tem pergunta chegando aqui pelo nosso WhatsApp. Se você também quer participar dessa nossa conversa hoje aqui com a Gabriela, ela que é psicóloga do Hospital Unimed. Hoje a gente está falando da campanha Janeiro Branca, né? Que visa aí a saúde mental. A Janaína está conosco aqui dando boa noite, Neto, e todos do programa. Gostaria de perguntar com que idade é bom procurar um psicólogo? Interessante a pergunta da Janaína. Isso, eu acho interessante também. Porque a gente pensa sempre, ou costuma pensar, que um psicólogo talvez seja para uma fase mais adulta, onde você consegue enxergar seus conflitos. Não. Crianças também vão no psicólogo. Então, que idade? Tem crianças de 4, 5 anos, às vezes até menores que isso que procuram. Mas o que mobiliza essa procura? Comportamentos diferentes. Então, eu estou ali com meu filho, eu convivo com ele, e ele apresenta comportamentos muito diferentes. Comportamentos que são excessivos, que eu nunca tinha visto, que me chamam a atenção. E mais do que isso, não só na minha casa, às vezes na casa, na escola, no lazer, em vários ambientes. Então, não tem muito essa questão da idade. Né? Basta você perceber comportamentos ali que são preocupantes e diferentes. Agora, Gabriela, a gente sabe que as pessoas vivem muito a questão, o aspecto da criação, como se fosse um personagem que vai ser visualizado, elogiado, enfim, criticado, a dependência que a gente tem da análise das outras pessoas. E a rede social, ela serviu muito para esse plano de análise, né? Quer dizer, a pessoa, eu tenho que colocar uma foto muito bem produzida, que tem todo o esquema que eu vou colocar aqui, o jeito que eu vou tirar, um fundo tem que aparecer. É o tempo todo pensando num cenário e pensando numa personagem muito feliz. E aí a gente vai construindo esse castelo de areia e chega um momento que você recebe uma crítica, né? E a rede social é o lugar da crítica, é o lugar da pedrada e ao mesmo tempo é o lugar de se fazer cada vez maior o teto de vidro. Né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, a dependência que as pessoas têm, né? De estar ali. E eu quero, até a essa pergunta também, queria que você falasse um pouquinho, né? Essas novas arenas que a gente tem pela TV, onde pessoas são trancadas, essas pessoas são expostas a um jogo de interesse, que é ganhar, acima de tudo, né? E aí vai expondo o que há de pior no ser humano, né? Que é a cobiça, é planejar, é enganar,
se agregar para derrotar o próximo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque eu vejo que influencia bastante as pessoas. As pessoas ficam achando bacana, e eu escuto sempre a mesma frase. Não, mas ali está mostrando a realidade do ser humano. E até onde a realidade do ser humano ela pode me influenciar e eu posso achar isso legal, conhecer a realidade do ser humano. Então, falasse um pouquinho sobre isso. Tá. Começando pela rede social. Isso. As redes sociais, como tudo que a gente vê, tem os dois aspectos, bom e ruim. Mas aqui a gente está para falar do aspecto negativo da rede social. Então, como você disse, a gente constrói personas ali. Então, eu monto como se fosse um avatar meu. E ali, né, eu penso na melhor roupa, eu penso no melhor cenário, como você disse, e mostro para o outro recortes da minha vida, que são recortes extremamente pontuais. Então, a gente pode pensar, tá, hoje eu posto uma foto minha na praia, feliz, maravilhosa, tudo bem. Aí, amanhã, uma amiga minha posta uma foto dela na Europa com o namorado pedindo ela em casamento. Uau! E aí você só vê isso. Mas você não vê que eu hoje não postei nada, meu. Né? Mas a fulana postou, a ciclana também posta um outro recorte. Aí você tem sequências de recortes e você não consegue enxergar os lapsos. Tem momentos que as pessoas não estão ali. Mas você enxerga aquilo como uma linha reta. E aí você pensa, caramba, por que a vida da fulana é tão boa? A da ciclana é maravilhosa e a minha é tão ruim. Não tem nada. O que eu fiz ontem foi na piscina. Mas você não percebe que você também postou uma foto na piscina. E aí você também gerou essa impressão de que a sua vida é incrível. E o outro também está te olhando. Então, a gente constrói isso e somos afetados por isso também. Aí você olha corpos ali que são maravilhosos, sim, peles lindas, sem problema algum. Mas tem uma coisa no Instagram que chama filtro. E não tem maquiagem que faça a pele ficar igual aquilo ali. Né? E aí a pessoa não tem estria, a pessoa não tem nada, e você olha e fala, nossa, mas eu tenho estria. Como é que eu vou ir pra praia assim? E aí, como que você sai dessa furada? A gente tem que começar a filtrar o que a gente segue. O que me interessa? Será que é isso que me interessa? O conteúdo que eu sigo é um conteúdo de valor, que agrega? Ou aquilo não tem nada a ver comigo? Então, exige autoanálise. Muita autoanálise. Agora você falou, né, de estar confinado. E esse é um tema que está muito em pauta agora, né? Muito em pauta. É complexo. Porque realmente acredito que ali se mostre muita coisa do que é o ser humano mesmo. Então, você está ali num ambiente fechado, aquilo potencializa o que você tem, porque o espaço é muito pequeno. Então, se você é uma pessoa ansiosa, estar numa casa fechada durante um tempo com pessoas que você mal conhece pode ser um complicador. Com um propósito que é vencer. Isso. Que é ser o primeiro. Exato. E aí você junta o que você já tem ali, que é seu, que vai se potencializar com essa criação de personagens do Instagram. Então não é tão real assim. Tá muito longe de ser real. E aí você olha aquilo e fala, olha, e consome e reproduz. E aquilo que eu consumo eu vou reproduzir. Isso, você reproduz. E você consome sem filtro. Nessa época que a gente está agora, a gente pensa, não, eu só vou viver disso. Não importa. Mas será que não? Será que isso não tem consequências? Será que aquilo também não está sendo interiorizado? Acho que sim. Bom.
Gabriela, tá chegando pergunta aqui pelo WhatsApp. Eu acho que você vai ter que voltar outras vezes. O pessoal quer saber, para além da campanha Janeiro Branco, porque saúde mental é um tema que começa em janeiro e vai até dezembro, né? Que a gente tem que tratar. E olha, o Aldo tá mandando uma pergunta em áudio aqui, muito interessante também. Ele quer a sua orientação, sua sugestão. Vamos ouvir. Oi, Neto, boa noite. Parabenizo vocês pela iniciativa do programa de hoje em relação à questão da saúde mental. Neto, eu gostaria de relatar um acontecimento comigo que ocorre dentro desse contexto em que a doutora aí está expondo. Tenho 67 anos de idade e estou percebendo que algumas vezes eu me sinto que tem coisas mínimas que eu não consigo lembrar, tá entendendo? Coisas tão fáceis de lembrar e eu tenho às vezes dificuldade. E sei que Alzheimer é princípio de uma demência. Isso poderia estar ocorrendo, Neto? Só me esclareça, por favor. Obrigado. Pois não. Gabriel. Quantos anos ele disse? 65. 65? 7, né? 67. 67? Tá, eu acho que quem falaria melhor sobre isso seria um neuro, né? Eu estudo neuropsicologia, mas eu estou engatinhando ali ainda. Então, é difícil de responder. Pode ser muita coisa, esquecimento. Muita coisa. Pode ser tanto um estresse, Sim. porque estresses muito grandes, significativos, podem ocasionar esse tipo de esquecimento. São esquecimentos pontuais que não têm a ver com um declínio cognitivo. Porém, se a gente for pensar nessa questão da idade, a gente pode falar que a partir dos 60 anos, mas isso é muito genérico, pode sim haver um declínio que inclusive, pode ser considerado normal, certo? Aí precisa ver até que ponto isso é normal ou não. O que eu indicaria? Tá me preocupando isso. Neurologista, neuropsicólogo. Perfeito. Vai ver aonde que isso, né, se enquadra, se encaixa para você poder cuidar. Porque seria muito leviano da minha parte falar que é uma coisa ou outra. Então, sem uma investigação, né? Busque profissionais especializados. Perfeito. Porque pode ser muita coisa. Então, assim, pode ser um início de uma demência? Pode. Mas eu não posso afirmar isso. Então, profissional especializado, sempre. Inclusive, a gente tem uma dificuldade de fazer isso, né? Pois é. Quando se trata de psicologia, então... É verdade. É imensa. A gente procura o amigo. Sim. A gente procura a vizinha. O Uber, a cabeleireira. Tem oportunidade. E aí, a hora que tá lá no fim, não tô aguentando mais, eu tive uma crise, aí eu procuro um psicólogo. É muito legal, conforme ele colocou, né? Porque ele está relatando pontualmente que algo está acontecendo que não está agradando ele, né? Então, exatamente como a Gabriela falou, tem que procurar, tem que investigar, né? E às vezes, como você falou, que acho que é muito interessante, né? Eu me vejo às vezes numa situação como essa, daí eu percebo realmente que eu estou sob pressão, estou estressado, eu estou atarefado. Então o corpo também ele demanda alguns sinais. E são sinais como esses, você não esquece. Às vezes eu estou no carro, Gabriel, para onde que eu estou indo? Eu estou andando com o carro, eu tenho que me lembrar para onde eu estou indo. Por quê? É super, né, corrido. Daí eu falo, não, daí eu respiro, paro, me concentro. Mas acho que é bem legal, é bem importante o que você falou, é procurar. Por isso que a Gabriela está aqui, gente. Por isso que janeiro, esse evento em janeiro, que é o mês branco, para isso mesmo, para você que está em casa se sentir tocado. E essa é a função do nosso quadro Saúde Agora. Quando a gente traz aqui, né, a Unimed traz aqui o profissional, é para a gente falar, peraí, então acho que eu vou procurar me informar, vou passar pelo médico, vou marcar minha consulta. E exatamente como a Gabriela falou, eu sei que tem muito mais pessoas aí também pensando dessa maneira, ouvindo o que ela está dizendo, para ter essa análise. E acho que procurar, para mim, assim, como a mulher
tem e deve procurar, a filha, a mãe, o ginecologista, todos nós temos que procurar essa saúde mental, é importantíssimo, né? Porque a gente se trata, a gente se cuida, porque o mundo é o mundo, como a Gabriela falou, sociedade é sociedade. Ela vai te colocar uma série de problemas, de dúvidas, e às vezes sozinho a gente não consegue resolver. É por isso que a gente tem que procurar profissional, para conversar, profissional como a Gabriela. Para você conversar, para você bater um papo, né, para se entender, é o melhor caminho, né? Com isso evitar complicações. Sim, com certeza. E lembrando que a gente está pensando em prevenção aqui. Exatamente. Promoção de saúde. Exatamente. Então, eu preciso ter um transtorno de ansiedade, eu preciso ter depressão, preciso ter bipolaridade para procurar um profissional? Não. A gente está falando de sofrimento psíquico que faz parte do que é ser humano. Uhum. Não deixe chegar no extremo. Não precisa chegar. Muito bom. Gabriela, muito obrigado. Gabriela Ferreira, psicóloga da Unimed Piracicaba, falando um pouquinho do Janeiro Branco, né? Saúde mental, que é tão importante, temos que falar mais sobre isso, conversar mais sobre isso, é importantíssimo para todos nós, né? É importantíssimo. Gabriela, muito obrigado pela sua presença, viu? Eu que te agradeço todos vocês por terem me cedido esse espaço. E agradeço as pessoas que estão assistindo e que mandaram as perguntas. Muito obrigada. Valeu, obrigado. Você acompanhou o nosso quadro Saúde, agora oferecimento Unimed Piracicaba.